Bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos e obrigada pela presença. Eu vou fazer uma apresentação muito breve para passarmos logo à primeira mesa. É uma alegria para mim muito grande estar compartilhando essa mesa de abertura do simpósio, do terceiro simpósio internacional Lavitz, Vigilância, Tecnopolíticas, Território, com a Marta Kanashiro e com a Graciela Selaim. A Marta é pesquisadora da Unicamp e uma das fundadoras da Rede Lavitz, uma amiga querida e parceira de longa data. E a Graciela é assessora de programa da Fundação Ford na área de liberdade de expressão e também alguém que eu tenho o privilégio de conhecer e trocar ideias sobre vigilância e tecnologias de comunicação desde o tempo em que ela foi nossa aluna no mestrado de Comunicação e Cultura da UFRJ, pelo qual ela é mestre, né? Tem o título de mestre, e também desde sua atuação como editora da ótima revista Politics. Você continua como editora? Não mais. Bom, é uma honra estar em tão boa companhia. Obrigada às duas pela parceria. Bom, como vocês sabem, esse simpósio ele é um simpósio do que a gente, no acrônimo, chama de Rede Lavitz, que é uma rede latino-americana de estudos em vigilância, tecnologia e sociedade. Essa rede ela surgiu em 2009, na ocasião do que foi o nosso primeiro simpósio em Curitiba, organizado pelo Rodrigo Firmino, que está aqui presente, na PUC do Paraná. E, no final desse simpósio, surgiu o desejo, um desejo muito, ao mesmo tempo, muito simples, muito pontual e abrangente, de reunir pessoas que estivessem trabalhando com essa tríade temática, tecnologia, vigilância e sociedade, a partir de lugares e perspectivas diversas. Quer dizer, na verdade, a transdisciplinaridade ou uma certa transversalidade de olhares e de perspectivas e de campos de conhecimento está presente desde o início, desde a fundação da rede. Na sua formação inicial, a gente tinha pessoas da arquitetura e do urbanismo, da antropologia, da sociologia, da comunicação, da psicologia, do direito. Depois fomos agregando pessoas da geografia, da história e outras da comunicação e da sociologia, etc. Hoje, eu acho que, passados 6 anos do nascimento da rede, a gente pode, acredito, afirmar que a Lavitz, está fazendo jus a esse desejo inicial, que é muito simples, que é o de reunir pessoas interessadas no mesmo tema, para que, a partir desse ajuntamento, para que, a partir dessa reunião, colaborações diversas pudessem ocorrer. Então, ao longo desses 6 anos, a gente fez 3 simpósios internacionais, contando com esse é o terceiro, um em Curitiba, como eu já falei, e um segundo na Universidade Autônoma do Estado do México, que foi coordenado pelo Nelson Botelho. E além desses grandes simpósios, ou pelo menos simpósios maiores, não tão grandes assim, nós fizemos pequenos encontros ao longo desse tempo. Escrevemos artigos em coautoria, realizamos projetos em conjunto, e eu vou citar apenas 2 dos maiores projetos e mais recentes que a gente fez. Um primeiro, ele foi um projeto que contou com o apoio do Centro Canadense de Pesquisa e Desenvolvimento Internacional e que resultou num estudo comparativo, num mapeamento comparativo entre Brasil e México, que, de alguma maneira, cartografava uma espécie de estado da arte do tratamento e da regulação de dados pessoais
em 3 domínios nesses 2 países: internet, os documentos, tudo que envolvia a produção de documentos nacionais de identificação, e a videovigilância em espaço público. Esse mapeamento resultou num relatório que está disponível no site da Lavitz, www.lavitz.org. E, ainda que o cenário, tenha se alterado entre a elaboração desse relatório, que foi finalizada em 2011 e 2012, por aí, até o presente, de lá para cá, uma série de coisas, uma série de transformações já ocorreram nesse mundo dos dados pessoais e em particular não, mais amplamente das tecnologias de vigilância. Eu recomendo a leitura. Eu sou muito orgulhosa desse trabalho coletivo que envolveu praticamente, eu acho que na ocasião todos os membros da Lavitz estavam envolvidos, se eu não me engano, na elaboração desse relatório, porque ali tem uma série de estratégias metodológicas de um trabalho comum envolvendo 2 países latino-americanos que pretendem, de alguma maneira, trabalhar com o mesmo tema e, ao mesmo tempo, fazer um estudo comparativo. Então, além do conteúdo, digamos assim, tem ali pistas sobre metodologias possíveis para esse tipo de trabalho. O segundo grande projeto da rede, um projeto também maior, que abarca quase todos os membros também da rede, ele se inicia agora, nesse ano de 2015, com o apoio da Fundação Ford, envolvendo diversas instituições e laboratórios de pesquisa. E o nosso objetivo maior com esse projeto é consolidar a Lavitz na América Latina, ampliar suas parcerias, seus membros, seus colaboradores, e, dessa vez, a gente está enfatizando a interseção entre pesquisa, ação, o que na universidade a gente chama de extensão, porque implica e envolve uma colaboração e um diálogo com a sociedade civil, de uma forma geral, e tecnologia. Então, esses são os 3 eixos desse novo projeto. E promover uma interseção entre pesquisa, ação e tecnologia. Na sexta-feira, que é o último dia do simpósio, nós vamos fazer um seminário aberto aqui nesse auditório, das 15 às 18 horas, vocês podem conferir na programação, que está no folder, onde a gente vai apresentar um pouco mais detalhadamente esse projeto e fazer uma grande rodada de conversa com outros grupos coletivos e redes e pesquisadores que estão trabalhando com temas afins. A ideia fundamental desse seminário é poder ser um ponto de partida para colaborações futuras. Então, estão todos convidados para essa conversa. Bom, esse simpósio, ele, além de dar sequência a essa série internacional, a essa série de encontros internacionais que fazem parte da Lavitz desde que ela nasceu, ele foi pensado também para ser um passo desse projeto, um primeiro passo desse projeto, que tem a duração de 2 anos. E a ideia, o desejo, mais uma vez, como eu falei, é que esse encontro mobilize colaborações diversas. A gente se encontra um pouco para isso, para tecer conexões e, a partir daí, poder colaborar de uma forma mais consistente. Quando eu digo diversas, eu falo não apenas de uma diversidade quanto ao campo de conhecimento ou de atuação que colocamos para conversar aqui nesse simpósio. Nas mesas da manhã, convidamos filósofos, sociólogos, geógrafos, artistas, antropólogos, comunicólogos, ativistas, jornalistas, cientistas computacionais. Então, tem um primeiro plano de diversidade, uma primeira camada de diversidade, essa muito sensível nas mesas da manhã. Essa diversidade, ela também está presente nos seminários temáticos, não apenas pelos múltiplos temas que estão presentes no seminário e pela formação também diversificada dos participantes dos seminários temáticos que submeteram seus trabalhos, mas também porque a ideia dos seminários é reunir tanto jovens pesquisadores,
quanto profissionais e professores doutores já com uma longa trajetória. Para a gente, todo um esforço de fazer... Algumas pessoas perguntaram, mas por que você vai fazer chamada de trabalho? Isso é tão gigantesco, é tão trabalhoso. Porque a ideia é exatamente essa, para abrir espaço para estudantes e jovens pesquisadores participarem num diálogo com outros pesquisadores que já têm uma trajetória um pouco mais extensa, digamos assim. E uma segunda e terceira camadas de, digamos, que incrementa essa diversidade, ainda dentro da programação, são as oficinas. A gente tem 3 oficinas acontecendo ao longo do simpósio, vocês podem conferir mais uma vez na programação. Essas oficinas elas enfatizam a dimensão tecnopolítica do evento, né? E esse desejo, que já é antigo na rede, de incorporar oficinas e práticas artísticas aos encontros da Lavitz. Pela primeira vez, a gente conseguiu fazer isso no âmbito do simpósio. Mas é claro que essa abertura ela está presente não só aqui, mas também na própria participação na rede. A rede é completamente a participação de artistas, ativistas, técnicos, enfim, todas as pessoas interessadas em colaborar e discutir criticamente esse tema das relações entre vigilância, tecnologia e sociedade. Então, eu quero agradecer àqueles que colaboraram para viabilizar a oferta, né, dessas oficinas, né, o GEPOPAI, da USP, o Antivigilância, o grupo GEPI, da FGV de São Paulo, o Internet Lab, o Media Lab UFRJ e, por fim, a última camada é a camada artística, que é artístico-ativista, com o coletivo Antena Mutante e Rio 40 Caos, que são responsáveis pela videointerferência, que está programada para acontecer amanhã no Palácio Universitário da Praia Vermelha, mas eu acho que nem todos vocês sabem, alguns sim, outros não, estamos com a universidade fechada. Foi surpreendentemente fechada desde ontem e estamos com uma greve prevista para começar exatamente na quinta-feira. Por nossa sorte, a gente está fazendo o evento aqui, não dentro da universidade. Se estivéssemos fazendo lá, nós teríamos que inventar um novo lugar para estar juntos. Então, é muito provável que a gente altere o lugar da projeção. A gente vai informar isso aqui ao longo do evento. O lugar e, provavelmente, também o horário. Bem, como a gente sabe bem, né, toda essa diversidade, que é muito bem-vinda, ela correria o risco de nos dispersar, em vez de nos reunir, se não traçássemos um horizonte comum. Vigilância, tecnopolíticas e territórios são esses 3 temas, constituem esse horizonte comum que, de alguma maneira, nos abrigam aqui, né? Por que esses 3 temas? Eu acredito que esses 3 dias de simpósio vão responder melhor a essa pergunta do que qualquer planejamento nosso. Esses temas abrigo, eles servem, sobretudo, de convite a uma construção coletiva ainda por vir. Mas é claro que eles não foram propostos em vão, nem aleatoriamente. Tentando rememorar o que nos fez escolher essa tríade temática, eu creio, ao menos para mim, mas eu tenho muita convicção de que não só para mim, que a semente dessa tríade temática ela foi plantada no ano de 2013. Acho que foi o ano que eu tive também uma conversa com a Graciela. Logo depois, nós nos encontramos no México, no início de 2014. Por que o ano de 2013? Porque, no ano de 2013, processos de vigilância que estavam há muito presentes no nosso mundo e no foco já de atenção, evidentemente, da Lavitz, de alguma maneira, eles explodiram aos olhos de todos, né, num âmbito global, a partir, sobretudo, do vazamento dos arquivos da NSA, trazidos a público por Edward Snowden, mas também na nossa experiência local,
diante da grande repressão e vigilância que se armou, literalmente, como reação às jornadas de junho. Todos aqueles envolvidos nesses protestos sentiram claramente isso, essa vigilância presente, incrementada, tanto na web, quanto nas ruas, quanto nas universidades, quanto nas próprias casas, enfim. Paralelamente a isso, um robusto e renovado arsenal de tecnologias de segurança e vigilância vinha chegando ao Brasil por conta dos grandes eventos, dos quais se destacam Copa do Mundo, e Olimpíadas por vir em 2016. O que era esse arsenal era especialmente sensível para quem vive no Rio de Janeiro, porque, como todos sabemos, essa cidade, tão linda quanto cruel, é especialmente violenta, ou tem um Estado especialmente violento sobre populações e comunidades que, de alguma maneira, estão na rota desses grandes eventos. Esse simpósio, portanto, precisava acontecer aqui, nesse lugar. O tema, ou o problema do território, nesse contexto, se impôs. Assim como se impôs a tecnopolítica, noção que ainda está em construção, uma noção aberta, mas que pode ser pensada amplamente como uma caixa de ferramentas para as lutas do presente, acionada aqui no enfrentamento das práticas de vigilância e controle no recorte desse simpósio. Mas essa noção também modula as escolhas que fazemos no simpósio. A escolha por fazer esse encontro nessa cidade, ao sul do Equador, e por fazer dele uma ocasião para fortalecer as relações entre pesquisadores, estudantes, artistas e ativistas latino-americanos, é a nossa aposta tecnopolítica. Eu agradeço, por fim, para finalizar essa abertura que eu esperava ser mais breve do que foi, aos alunos e a toda a equipe de organização. Sem eles, esse simpósio não aconteceria. Agradeço a Janaína, que coordenou toda a equipe de produção, Wilson, Lara, Tainá, Calu, Amanda, Érico, Priscila, Mariana, Raíssa, Sandra, ao Marlos Araújo, que é o nosso web designer, e ao Luiz Garcia também, que fez a programação visual do evento. Agradeço muitíssimo, evidentemente, aos meus colaboradores e co-organizadores, Rodrigo Firmino, Marta Canachiro, Lucas Melgaço, Nelson Arteaga Botelho, Bruno Cardoso, Ricardo Pimenta, Henrique Parra, Rosa Pedro, Rafael Evangelista e Pablo Hortelado, que, infelizmente, teve que cancelar a sua vinda, mas que participou bastante, seja na ajuda com as oficinas, quanto também nos enviando o Márcio Moreto, que eu não sei se já chegou, e que vai estar na mesa do último dia do simpósio. Bom, por fim, agradeço os patrocinadores do evento, ao UFRJ e o seu programa de pós-graduação em comunicação, o IBICT, o GEPOPAI, a CAPES, o CNPq, a FAPERJ, a Fundação Forge, o CGIBR, o Open Knowledge Brasil e a Casa da Ciência da UFRJ, que felizmente nos acolheu, e não apenas nos acolheu, como também abriu um espaço, que é o espaço do salão deles, que normalmente não é usado nesse tipo de evento acadêmico, para que a gente pudesse ter 3 sessões de seminários temáticos acontecendo simultaneamente. Obrigada e bem-vindo a todos. Eu passo a palavra à Marta. Bom dia a todos. Tá ligado? Bom dia a todos. Eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar os agradecimentos da Fernanda, mas, acima de tudo, estender esses agradecimentos a ela. Certamente, esse evento, esse simpósio hoje, ele é resultado de um trabalho coletivo, mas, mais do que todos, a Fernanda realizou um trabalho absolutamente incansável para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, em nome de todos os pesquisadores da Lavitz, eu agradeço muitíssimo a Fernanda.
Eu também gostaria de aproveitar para dizer que é um prazer imenso poder ver aqui tantos amigos, né, que ajudaram a construir a Rede Lavites nesses últimos 6 anos. E são amigos que construíram isso, influenciando muitas vezes a forma como a gente estava realizando essas pesquisas, a forma como a gente estava buscando ampliar o debate sobre vigilância na América Latina. Eles vêm de muitas áreas, do Canadá, o David, DJ Biego, o Nelson Botelho do México, são amigos que influenciaram muito os nossos trabalhos, e também os nossos amigos brasileiros, que estão aqui, o Sérgio Amadeu e muitos outros, que a Guiomar Rovira do México, que tem influenciado o nosso trabalho de pesquisa. Então, é muito bom ver esses rostos amigos nesse momento que a gente está comemorando os 6 anos de existência da nossa rede. Eu acredito que a nossa principal intenção com esse terceiro simpósio é fazer reverberar exatamente esses diálogos que nós construímos nos últimos 6 anos, né? Então, são diálogos já existentes, mas também ampliar e criar possibilidades de novos debates, aprofundar esses debates que a gente já vem fazendo acontecer. E o encontro entre pesquisadores, artistas, ativistas e todos os interessados nesse tema é um encontro que assume um caráter de urgência, né? Ele é cada vez mais fundamental, como bem apontou a Fernanda enquanto falava, né? Ele é cada vez mais fundamental para a sociedade contemporânea e para nós nos questionarmos o que nós estamos fazendo de nós mesmos, diante dessas tecnologias de comunicação que permitem cada vez mais a vigilância. Desde 2009, quando a Rede Lavites foi fundada, nós temos assistido o acirramento, né, da vigilância em massa. A gente tem assistido a vigilância ganhar uma nova dimensão, uma nova profundidade. E é muito difícil, seja para as pesquisas, para os debates públicos, para a legislação e para a resistência, conseguir acompanhar esse acirramento da vigilância em massa. Então, eu gostaria, só para finalizar aqui, dizer que a gente gostaria que esse caráter de urgência, de resposta urgente perante esse acirramento, atravesse todos os seminários, todas as oficinas, todos os momentos de encontro, e que a gente possa fazer desse evento um verdadeiro encontro no sentido de potencializar possibilidades, potencializar alternativas de futuro. Então, assim, eu dou as boas-vindas a todos vocês, agradeço a presença de todos vocês e desejo um ótimo evento para todos nós. Passo a palavra a Graciela Selaine. Como eu já apresentei, é assessora de programa da Fundação Ford na área de liberdade de expressão. Bom dia, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Antes de falar do trabalho da Fundação Ford, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, como a Fernanda mencionou. Fui aluna da Fernanda no mestrado, e isso não tem tanto tempo, né? Não. São 5 anos. E aí, naquela época, quando eu me debruçava sobre o tema de vigilância, e com muito foco ainda em privacidade, né? Fernanda lembra quando eu entrei, meu projeto era sobre privacidade, e a gente teve excelentes conversas que me abriram horizontes, nossa, fantásticos. Foi muito transformador aquele curso, mas na época eu era uma pessimista. Eu tinha poucas expectativas, eu tinha pouco horizonte para vislumbrar real resistência àquele cenário que eu estava começando a enxergar e a vivenciar no meu trabalho, ainda naquela época como ativista, né, na sociedade civil. Hoje, 5 anos depois, eu me sinto muito esperançosa. Na verdade, aquele pessimismo ficou para trás. Eu hoje continuo trabalhando nesse tema com muito interesse. Ele tem uma ênfase grande no meu trabalho, no meu portfólio dentro da Fundação, mas uma perspectiva muito otimista por ver essa
incrível produção e essa frutífera articulação em rede, que eu acho que é o caminho de saída para esse cenário de vigilância ubíqua que a gente está vivendo. Hoje eu vejo muito mais alternativas de futuro e de resposta do que eu via há 5 anos atrás. E me deixa muito alegre me sentir parte disso ao poder apoiar uma iniciativa como esse encontro da Lavitz e o projeto que a Fernanda mencionou, que se desenvolve ao longo desse ano e do próximo. A Fundação Ford no Brasil trabalha com os temas de mídia e liberdade de expressão, direito à cidade e direitos humanos e direito das populações originárias na Amazônia e mudança climática. Todos os 3 têm a ver com vigilância. E aí, quando eu ouço a fala da Fernanda e da Marta apontando tantas interseções que trouxeram a esse encontro e que se enaltecem nesse encontro, a interseção do trabalho da academia, da sociedade civil, do tecnoativismo, da tecnopolítica, da advocacy em política pública, do desenvolvimento tecnológico para a resistência, isso responde muito bem àquilo que a gente está tentando avançar também na Fundação. Outra interseção importante para a Fundação é esse encontro entre os jovens ativistas, os jovens pesquisadores e aqueles que já têm uma trajetória, uma história mais extensa nesse campo de pesquisa. Isso é super importante ver esse encontro de perspectivas, de bagagens e de backgrounds acontecendo. E uma outra interseção, na verdade, uma outra dimensão desse trabalho, que para nós é muito cara, é o trabalho regional. É ver uma rede construída de uma forma muito orgânica, porque eu acompanhei, de alguma forma, essa evolução do trabalho do Lavitz como interessada e como aprendiz ao longo desses anos. E a constituição de uma rede regional, da maneira como o Lavitz vem se constituindo, é fundamental para a continuidade do trabalho nesse campo e, eu diria, em todos os outros. Essa dimensão regional, essa dimensão de rede, essa dimensão do trabalho colaborativo e horizontal, eu acho que é o caminho para a gente avançar no enfrentamento dos desafios enormes que a vigilância e que a centralização do controle na internet nos impõe. Enfim, a Fundação Ford trabalha, em última análise, o grande tema da Fundação, principalmente a partir de 2013, quando entra o atual presidente, o Darren, é enfrentar a desigualdade. Em todo o trabalho que a gente faz, esse tem que ser o nosso norte orientador, o enfrentamento à desigualdade. E aí, nesse sentido, entender como a vigilância, como o vigilantismo afeta o nosso modo de estar no mundo, as sociedades que nós estamos construindo, para onde nós estamos caminhando como sociedade, como humanidade, é fundamental para que a gente consiga avançar, fortalecer e explorar trabalhos no campo que tomem essa perspectiva na defesa da democracia, na defesa e na promoção da justiça social e no enfrentamento à desigualdade que pode se acirrar de uma forma como a gente nunca viu e através de dinâmicas muito mais insidiosas do que a gente é capaz de conceber daqui para frente. A gente já vê isso acontecendo, o que me espanta, ou o que me amedronta mais é o que a gente não vê, e por isso estar junto para discutir é tão importante, estar junto para analisar, para produzir estudos e para experimentar concretamente, experimentar na prática, experimentar com a tecnologia como uma linguagem que deve ser de todos, como uma cultura que deve ser apropriada por todos aqueles que realmente se preocupam com a democracia, com a justiça social e com o combate à desigualdade no futuro. Essa é a hora de fazer isso, essa é a hora de fazer parte dessa cultura, essa é a hora de promover esse tipo de encontro. E eu fico muito, muito satisfeita de ver tantos colegas também e companheiros de trabalho e, enfim, amigos
reunidos aqui nesses dias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na mesa.